A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, graças a Deus por mais uma oportunidade. E nessa ocasião nós vamos trazer aí mais um resumo da nossa EBD, aula de número 8, que vai falar a respeito de como enfrentar a solidão. Será que eu já passei por um momento de solidão? Será que eu estou passando por um momento de solidão? Será que eu conheço alguém que está passando por solidão? Já viu aquele tipo de pessoa que está rodeado de gente, rodeado de pessoas, mas ainda assim mesmo se sente só? O Senhor Jesus passou por isso. Várias pessoas da Bíblia passaram por um momento de solidão. E há também aquela solidão a qual nós não temos controle, quando, por exemplo, você perde um ente querido, perde alguém muito próximo e você se sente só com aquela perda, ou num término de um relacionamento, ou mesmo numa mudança de cidade, de estado, de país. Então pode trazer aí um momento de solidão. Então nós vamos estar tratando a respeito desse assunto, como identificar, como tratar a causa e vamos ver através da Bíblia como que nós podemos enfrentar esse momento e também ajudar outras pessoas. Um texto que cabe muito bem aqui em Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, ele vai dizer assim, ó: Não tema, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. É Deus mostrando que, mesmo em você podendo passar por um momento de solidão, Ele sempre estará ao seu lado. Lembrando que, para preencher o vazio existencial que há dentro de cada ser humano, é necessário a presença de Deus para preencher esse vazio. Partindo deste princípio, nós podemos já concluir que para você enfrentar um momento de solidão ou aconselhar alguém é muito importante, é de extrema importância, não só nessa área, mas em todas as áreas, que nós tenhamos comunhão com Deus para preencher primeiramente esse vazio. E solidão remete muito bem com um vazio, não é verdade? Também o Senhor Deus ele vai nos alertar em Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 18 vai dizer assim, que o próprio Senhor disse, e disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor ele já está revelando que não é bom que um homem fique só. É claro que vai surgir oportunidades, vai surgir momentos que vai ser necessário nós ficarmos só para refletir ou simplesmente para buscar uma comunhão maior com Deus. O Senhor Jesus fazia muito bem isso. O nosso pastor presidente, pastor Machado, quem conhece ele, tem mais intimidade com ele, sabe que ele é um homem de oração. E a pessoa, quando ela é de oração, ela vai ter que se retirar, ficar sozinha para ter um momento de comunhão com Deus, para ouvir Deus falar e também para falar com Deus. E isso é de extrema importância, principalmente para aqueles que querem ter comunhão com Deus. O texto básico encontra-se em Salmos de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não vai te deixar só, ele está com você. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. É Deus falando que Ele sempre vai estar, se você quiser, Ele sempre vai estar ao seu lado,
te guardando, te protegendo, te guiando, te dando a direção correta. Também o texto devocional encontra-se em Salmos, capítulo de número 25, do verso 11 ao 18. Do verso 11 ao 18 vai dizer assim, ó: Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, perdoa os meus pecados, que é grande. E nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aí ele diz assim, o salmista: alivia-me nas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nós sabemos que a solidão pode vir agregada de vários acontecimentos, então nós vamos tratar alguns deles aqui. Uma conversa sobre solidão facilmente pode começar da seguinte maneira: eu não gosto de ficar sozinho. Já ouviu alguém dizer isso? Ou você mesmo já falou que não gosta de ficar sozinho? Também alguém pode responder assim, ó: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Nós vemos que tem um contraste aqui, duas maneiras falando a respeito de solidão. Se nós analisarmos com cuidado, nós veremos que essas duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa referiu-se à solidão e a segunda ao isolamento espontâneo. Isolamento espontâneo. É muito importante nós distinguirmos o conceito do outro. Para esclarecer essa diferença, nós vamos observar a vida do Senhor Jesus. Olha como o Senhor Jesus conduzia. O que é a solidão? O que é a solidão? Há duas situações na vida de Cristo, encontradas nos evangelhos, que podem ser relacionadas a isolar-se espontaneamente, quando ele decide, né, que ele vai se isolar, e solidão. Podemos dar como sinônimo de abandono, alguém que foi abandonado, está se sentindo só. Em Mateus 14, 23, Jesus escolheu ficar sozinho para orar. Note bem, ele não foi abandonado ou deixado. Foi sua escolha isolar-se com um propósito bem definido. Qual que era o propósito dele ali na ocasião? Ele ia orar. Então ele decidiu ficar sozinho para ter uma íntima compaixão, uma íntima comunhão com o Pai. Após um dia inteiro de pregação, ele se retirou para falar com o Pai em repouso espiritual. Geralmente definimos essa atitude como um isolamento espontâneo. Então eu decido que eu quero ficar sozinho. A palavra diz, olha, quando você quer orar, entra no seu quarto, conversa com Deus e o seu Pai em secreto o responderá. Está falando daquele momento de comunhão com Deus que você deve ter, principalmente se você puder, todos os dias, tirar um momento de oração com Deus, para ouvir Deus falar, para você falar com Deus. Sabe aquela coisa de amigo, quando você quer conversar com o seu amigo, contar como foi o seu dia, quais são os seus planos, o que você deseja, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, quais são quais são as suas aflições. Então você deve ter uma íntima comunhão com Deus. No relato da crucificação, em Mateus 27, temos um momento que o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados. A partir daquele momento que ele toma sobre ele os nossos pecados por amor, por mim e você, essa situação, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, foi por amor a mim e a você. Então nós vemos aí que todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Então ele se sentiu muito só nesse momento,
Porque Deus ele não compactua com o pecado. E naquele momento o Senhor Jesus ora ao Pai. Fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E ele expressa um grande sofrimento ali. E o Pai naquela hora, veja bem, o Senhor Jesus, que não cometeu o pecado, nesse momento a sua oração não é respondida. Há um silêncio nos céus. E ele se sentiu só. Nesse momento ele se sentiu só. Então, clamando a Deus em oração, exprimindo tal sofrimento, naquele momento Jesus ele experimentou o que é solidão. Isso é isolamento forçado. Ele não quis isso. Foi a ocasião, foi um acontecimento que ele não pôde ter controle sobre aquilo. Foi algo forçado. Então, é um isolamento forçado. É uma solidão a qual você não tem controle. Ela vai vir sobre a sua vida e você não tem o que fazer naquele momento para evitar essa solidão. É bom perceber a diferença entre isolamento espontâneo e também o isolamento forçado. Então, o isolamento espontâneo, quando eu decido ficar sozinho, e o forçado é que eu não tenho controle e me sinto só, me sinto em plena solidão. Então, não foi ele quem deixou as pessoas para ficar sozinho, mas as circunstâncias a qual ele vivia fizeram com que ele experimentasse a solidão. Com base nesses dois fatos, entre isolamento espontâneo e isolamento forçado, vivido pelo Senhor Jesus, nós observamos o quadro, o que eu vou relatar para vocês aqui. Então, isolamento espontâneo, o que é? Tempo a sós, é um tempo voluntário. Solidão ou abandono, tempo a sós involuntário, quando eu não tenho controle. Então, qual a razão? Trabalhar num projeto ou área específica da vida, isso é isolamento espontâneo. Agora, a solidão ou abandono, questões diversas que precisam de um tratamento. Quanto tempo dura? O isolamento espontâneo depende do propósito e das circunstâncias, né? A qual eu decido o que é que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar a sós. Agora, com relação ao abandono, aquela solidão de abandono, com um aconselhamento espiritual ou tratamento médico, dependendo das causas. Isso a respeito de como lidar, mas quanto tempo dura? Depende dos motivos e da forma que eu vou enfrentar a situação. Como que eu vou enfrentar essa situação? Se eu vou ter forças para sair dela ou não, se eu vou ter ajuda para sair dela ou não. E aí como que eu me lidou com isso? No caso do isolamento espontâneo, eu posso planejar e pedir ajuda de alguém mais experiente se isso for necessário. Note que isso daqui é como se fosse um projeto, né? Na questão do isolamento espontâneo. Mas na casa daquela solidão, na causa daquela solidão que eu não tenho controle, aí como que você vai lidar com isso? Você vai ter que ter aconselhamento espiritual ou tratamento médico, dependendo das causas, dependendo do que está acontecendo, qual é o grau desse tipo de solidão, o que é que ela está ocasionando para você na sua saúde, no seu modo de pensar. E quais são as consequências? Para o isolamento espontâneo, vigor, renovação, entendimento, ou seja, é algo para somar na sua vida. Mas quando eu não tenho controle, que é uma solidão que eu não tenho controle, veio sobre a minha vida, aí as consequências são tristeza, amargura, desânimo, inquietação, caso isso não seja tratado. Então nós já sabemos que tem tratamento, que tem cura, e nós vamos ver como que nós vamos nos comportar para sair dessa determinada situação. No caso do isolamento espontâneo, é algo que vem para somar, é algo que aparentemente é planejado, né? Então é algo que tem controle sobre o que está acontecendo. No caso da solidão ou abandono, dessa solidão a qual eu não tenho controle, veio sobre a minha vida sem eu pedir, né? E aí tem que ser tratado. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Você já viu momentos de isolamento espontâneo em comunhão com Deus? Você já viveu? Você já participou assim de um retiro espiritual, por exemplo? Ou você tinha uma meta aí, ou você tinha um plano, ou algo para ser realizado na tua vida e você fez um propósito com Deus
e você tirou um momento, principalmente no decorrer do dia a dia, você tirou algumas horas, alguns momentos ali para ficar a sós com Deus. Mais uma vez eu vou repetir aqui, o nosso pastor presidente, pastor Machado, todos os dias ele tira um momento para ir até um monte orar. E isso é louvável, isso é motivo de honraria. Então, ele é um espelho para nós, né? Nosso pastor presidente, no caso, meu sogro. Não estou puxando farinha aqui, não. Quem conhece ele sabe que ele é um homem de oração. Então, é um momento que a pessoa ela tira, né? Ela reserva para passar a sós com Deus, neste caso. Ou quais são as suas experiências quando você está só? Tem sido proveitoso ou tem sido doloroso? É de opressão, é de dor ou é algo para somar na tua vida? Nós vamos ver aqui que alguns personagens bíblicos, por exemplo, Moisés, Elias, Jó, Oséias, Jeremias, Neemias, todos eles passaram por momentos de solidão. O próprio Senhor Jesus, como nós já citamos, mas tem a expressão que diz um aos outros na Bíblia. Nós vamos ver que na Bíblia vai aparecer várias vezes. Vamos ler um trecho bíblico aqui. Vamos procurar aqui na nossa Bíblia, Efésios 4, versículo 2 ao 32. Vamos buscar aqui na Bíblia. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo 2. E depois o 32. Vai dizer assim, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando nós tratamos de solidão, nós vamos ver que é necessário a ajuda de outras pessoas. E, meus irmãos, nós não fomos feitos para viver só. Essa é a verdade. Tem gente que fala, nossa, é uma maravilha viver isolado, isso e aquilo. Mas no princípio, Deus já falou, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Tem gente que bate no peito e fala assim, olha, eu não preciso de ninguém. Coitada dessa pessoa. Até quando morrer vai precisar de alguém para levar o seu caixão. Então nós precisamos sim um dos outros. Então a Bíblia ela fala por várias vezes, ela usa essa expressão, uns aos outros. Então aqui em Efésios 4, 2 vai falar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Se colocando no lugar da outra pessoa, estendendo a mão para poder ajudar. Então nós precisamos de um do outro e também nós devemos ajudar um ao outro. Também vamos ver lá no versículo 32, vai dizer assim, ó: antes sedes uns para com os outros, benignos, ou seja, faça o bem, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Então, após ouvir a leitura, nós vamos ver aqui que existem mais de 30 referências que tratam dos mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Então, referindo-se aí a essa expressão uns aos outros, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, ombro a ombro nós vamos caminhando e um precisa do outro e um vai ajudando o outro. Então, a Bíblia e a solidão. Graças a Deus que chamou homens, o Senhor Jesus, ele chamou homens comuns para a sua obra. O Senhor Deus chamou homens comuns para a sua obra, que eram sujeitos às mesmas questões e que às vezes enfrentavam lutas semelhantes e são modelos para a vida de cada um de nós. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos. Começamos pelo relato da criação. Então, como eu falei lá no começo para vocês, quando Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, pois os animais não eram companhia equivalente, ele fez uma adjuntora, fez a mulher, para que o homem não vivesse só. E dali para frente veio a expansão da humanidade. Então, o fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra a interdependência e a necessidade humana de se relacionar. Nota-se que, principalmente nos dias de hoje, ou sempre, é muito complicado quando a pessoa ela tem dificuldade em se relacionar. Essa pessoa ela vai sofrer muito, vai ter
ela vai sofrer de... Ela vai ter vergonha, ela vai ter... Como poderia dizer aqui? Sabe aquela pessoa acanhada, tem medo de se expressar? Então essa pessoa ela tem muita dificuldade, principalmente nos dias de hoje, ela tem muita dificuldade. Então é necessário a pessoa ela aprender a se relacionar com as outras pessoas, poder conversar, muitas das vezes até para dizer um não, né? Porque está no nosso direito. Às vezes você não está com vontade de fazer isso ou aquilo e você, não estou com vontade e tem que ser respeitado. Então também tem que haver um respeito mútuo, principalmente para a gente começar a entender e também poder tratar de alguém. Então ainda nós podemos observar no Novo Testamento todos os mandamentos de mutualidade, aqueles que terminaram sempre em expressão uns aos outros, que indica a importância de nós não andarmos sozinhos. Então são mais de 30 exemplos de solidão no Novo Testamento que vão sendo tratados. Então nós vamos ver aqui algumas causas da solidão. Uma coisa que cooperou demais para se tratar de solidão. Pode parecer que não, mas hoje em dia existem muitas pessoas tratando a respeito da solidão. Principalmente pessoas que perderam aí o esposo ou a esposa, ou filhos, ou pais e mães, e passa por esse momento de solidão. Mas uma coisa que cooperou demais para que houvesse aí essa situação de solidão é o avanço da tecnologia. Porque são horas despendidas, são horas que você passam aí de frente com a TV, de frente com o computador. Quando faz aquela reunião de família, não tem aquela conversa, cada um fica no celular, né? Então não tem mais aquela expressão tete a tete, aquela conversa, olhar no olho, poder perguntar, e aí, como você está? Às vezes a pessoa tá lá na cozinha, ou tu tá lá no quarto e tá mandando mensagem para ver o que vai comer, o que vai fazer daqui uma hora. Então é muito complicado. Então o avanço da tecnologia cooperou muito para que houvesse aí esse sentimento de solidão, essa causa de solidão. Então diminuindo aí o tempo de convivência entre as pessoas. Outra coisa, influência dos valores sociais, trabalho excessivo, né? Tem aquele pai de família que não vê os filhos por causa do trabalho. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas vamos ser bons administradores. O Senhor nos colocou nessa terra para que nós fôssemos administradores. E será que só trabalhando eu estou administrando bem o meu tempo? Estou administrando bem a minha família? Estou dando importância para os meus filhos, para os meus pais, para aquela pessoa que é próxima a você, para quem mora dentro da tua casa? Será que eu estou dando esse tempo? E tempo hoje é algo de muito valor. Então, a influência dos valores sociais, trabalho excessivo, busca por mais eficiência. Meus irmãos, eu estou vivendo isso. Questão de estudar, estuda isso, estuda aquilo, e trabalho isso e aquilo. Quando você vê, não tem tempo. E a gente vai pedindo sabedoria para Deus, para poder administrar da melhor maneira, para dar atenção para a esposa, né, para as pessoas que estão mais próximo. Então é muito complicado e nós devemos pedir sabedoria para Deus para a gente também poder administrar isso. Então, busca por mais eficiência é um motivo também que faz com que nós venhamos ter menos tempo para fazer aquilo que é importante. Informação, produtividade, sucesso, dinheiro, conforto, status. Né? Tem pessoa que vive para status. Então é muito complicado. E tudo isso agrega valor e tempo. Crescimento da urbanização, aglomeração da população, aumento da violência, da marginalização, da criminalidade, do medo, da insegurança, do isolamento, do individualismo. Meus irmãos, eu te pergunto, principalmente aí você que tem aí na faixa de, vamos colocar aí de 30 anos para cima, 40 anos para cima, qual foi a última vez que você brincou com seus amigos na rua? Você se lembra? Eu não me lembro. E se eu soubesse que fosse a última vez que eu os viria, daria um forte abraço, seria diferente a despedida. Mas eu não me lembro qual foi a última vez que eu brinquei de bola na rua. Não me lembro. Como faz falta, né, quando as crianças ficavam ali na rua, até tarde da noite, os pais ali na calçada conversando. Então nós vemos isso daqui, o aumento da urbanização, aglomeração de pessoas, criminalidade, marginalização.
questão da segurança. Então isso foi diminuindo e foi tirando também aquela convivência, aquele relacionamento entre as pessoas. Então, outro tópico, causa no processo de desenvolvimento pessoal. Então, isso agrega o quê? Deficiência na habilidade de relacionar-se, dificuldade em se estabelecer laços, dificuldade em aceitar as pessoas do jeito que elas são. Hoje em dia, a falta de paciência é tremenda. É no trânsito, é numa fila de banco, na fila do açougue, na farmácia, no trabalho. A falta de paciência com as pessoas, de se colocar no lugar do outro. Como a Bíblia tem a expressão aqui 30 vezes falando no Novo Testamento a respeito, ajudar uns aos outros. Isso está em falta, isso está escasso. Então, supervalorização do que é material, bens, status. Então, já falei a respeito disso. Também tem as causas psicológicas, baixa autoestima. A palavra de Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele fala assim: e o teu próximo como a ti mesmo. Só que você só vai ter condição de amar o teu próximo se você tiver amor próprio. Então a pessoa que ela tem baixa autoestima, ela tem uma dificuldade enorme de se amar, de se valorizar. Dificuldade de comunicação, de se comunicar. A pessoa não consegue se abrir, não consegue falar aquilo que está sentindo. Pensamentos de derrota, aquela pessoa que só tem pensamento negativo sobre a vida dela, sobre os planos dela, sobre os projetos, sobre o futuro, sobre o presente. Então, é complicado. Então, são causas psicológicas que faz com que a solidão venha trazer esses sentimentos. Então, pensamento de derrota permanentemente atitude competitiva. Hoje nós somos muito competitivos. Você vê as pessoas competitivas, ninguém quer perder. Nem na fila do banco, ninguém quer perder. Excesso de independência e autossuficiência. Atitudes de hostilidade com as pessoas que se aproximam. Tem pessoas que parece que quando alguém vem se aproximar, opa, já criou uma barreira ali, não deixa ninguém se aproximar. Por isso que hoje tem muita dificuldade. As pessoas têm dificuldade até mesmo de se relacionar, de namorar, de arrumar uma namorada para casar. Casamento, então, hoje em dia está banalizado. Então, medo de aprofundar em relacionamentos. Tudo isso é uma causa psicológica que a solidão pode agregar e trazer. Também tem aquelas causas circunstanciais que são mudança de cidade, quando a pessoa muda de cidade, um estado ou de país, pode fazer com que venha esse sentimento de solidão. A viuvez, o divórcio, profissões de risco, que faz com que a pessoa se isole, profissões que exigem viagens frequentes, aí não é difícil um casamento durar dentro dessa questão de onde a pessoa tem um trabalho com a qual ela viaja direto e não tem tempo para a família. É muito complicado. Então, nós vemos aí algumas causas da solidão. Então, o que alimenta a solidão? Solidão nem sempre é causa do problema vivenciado. Quase sempre é consequência, por isso precisamos saber o que nos pode trazer solidão e então criar uma espécie de anticorpos emocionais. E aí Collins, o autor, ele vem indicar algumas causas da solidão. Então, foi essas que a gente tratou: causas sociais, causa no processo de desenvolvimento pessoal. Então, nós devemos estabelecer laços, devemos evitar qualificar pessoas pela aparência. Hoje em dia julga-se muito pela aparência. Então, converse com aquela pessoa, conheça primeiro. Não é porque fulano falou que ela é assim ou assado que você já vai tirar a sua conclusão a respeito daquela pessoa, né? Então, nós já vamos entrar lá na aula anterior, nós não devemos julgar. Então, tome muito cuidado em julgar a pessoa, principalmente por causa da aparência. Então, devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Aí, nas causas psicológicas, várias são as razões pelas quais os indivíduos se afastam da convivência com os outros. Então, nós já falamos aí, baixa autoestima, dificuldade de relacionar-se. Outras, causas circunstanciais, também foi tratadas, causas espirituais. Nas causas espirituais, meus irmãos, é óbvio que o pecado afasta aquela comunhão que nós temos com Deus. Aquela comunhão constante que tem que ser diária
na vida da pessoa para que isso venha fazer a diferença. Lembra que eu falei do vazio que há dentro do ser humano? Provavelmente, uma pessoa que está passando por um momento de solidão, ela está sentindo um vazio muito grande dentro dela. E esse vazio só vai ser preenchido com a verdadeira presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, aquele que formou eu e você. Então, Ele nos formou, Ele nos conhece. Então, só vamos preencher esse vazio com a presença de Deus. Então, ó, você consegue identificar algumas dessas causas em sua vida? Na vida de alguém próximo a você ou de alguém da sua igreja, por exemplo? Ou o que você pretende fazer com isso? Mas tome muito cuidado para a gente não voltar lá na aula anterior, a qual falou, ó, tome muito cuidado ao julgar. Nós não devemos julgar. Então tome muito cuidado. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar para mim e para você. Vamos tratar primeiro de nós. Será que eu estou passando por um momento de solidão? Já passei. E aí sim, será que eu posso ajudar alguém a sair dessa determinada situação? Então, efeitos da solidão. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, intensificação na baixa autoestima, depressão e decorrência de tristeza e do isolamento involuntário, comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados, como o uso de droga, violência. Esses são alguns dos efeitos que podem ser constatados na vida de pessoas que sofrem de solidão. Então ela quer algum jeito ali de achar um escape e talvez não seja a maneira correta para você poder sair da solidão. Então, como enfrentar a solidão? Primeiro, eu vou enumerar de 1 até o 7, só que o 7 ele faz toda a diferença e ele vai matar a pau esses anteriores, do 1 ao 6. Então, primeiro, admitir a existência do problema. Primeiro eu tenho que reconhecer, estou passando por um momento de solidão, então vamos tratar. Então, reconhecer. Isso não é feio. Né? Tem gente que, porque está passando por um momento de solidão, tal, isso e aquilo. Não é feio você reconhecer e pedir ajuda. Segundo, identificar as causas. O que é que está ocasionando? Qual foi? O que ocasionou a me levar a determinada situação, que no caso aqui é a solidão? Mudar a maneira de pensar. 3. Tem que mudar a maneira de pensar. Se eu estou passando por um momento de solidão e não estou conseguindo sair, é porque eu estou pensando de maneira errada. Eu tenho que mudar o meu modo de pensar. 4. Desenvolver a autoestima. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me dar valor para sair dessa situação. 5. Incentivar novos contatos sociais. Eu tenho que me relacionar, eu tenho que buscar conversar com pessoas, eu tenho que ver pessoas. 6. Mudar atitudes que promovem o isolamento. Então eu vou mudar algumas atitudes que estavam me proporcionando ficar só. Então eu devo buscar me relacionar. Isso vai envolver também o relacionamento. Então buscar atitudes que eliminar atitudes que promovem o isolamento. E 7, estimular o crescimento espiritual. Esse pode minimizar ou eliminar todos os anteriores. Ou seja, é a comunhão com Deus. Se você passa a buscar uma comunhão com Deus diária, com certeza você vai ter força para sair desse problema. Você vai encontrar forças, sabedoria de Deus para solucionar todo e qualquer problema, não só a questão da solidão. Eu costumo dizer, a comunhão com Deus vai implicar em tudo na tua vida. Ou seja, essa implicância, na verdade, ela vai te favorecer, ela vai te fortalecer, vai te dar estrutura, vai te dar esperança para você suportar toda e qualquer situação. Então, reação à igreja com relação à solidão. O que a igreja tem que fazer? Alguns passos que devem ser seguidos para tratar e curar, e aí vem a questão de aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal. Então, a pessoa que vai aconselhar, ela deve seguir todos os passos que nós falamos aqui anteriormente. Ela deve estar alicerçada primeiramente na palavra de Deus. Deve estar intimamente ligado com os céus, ligado com Deus. Deve estar com plena comunhão com Deus para poder orientar uma pessoa desse tipo. Então, admitir o problema é um sinal de que quer ajuda. Identificar as causas, mudar a maneira de pensar, estimular o crescimento espiritual.
Então nós podemos concluir, meus irmãos, que a igreja como família de Deus é a melhor prevenção e resposta para a solidão. Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, alguém não será mais um na multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. O que eu posso te dizer é que você é uma joia preciosa do baú de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é importante, você tem valor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, sai para lá a solidão em nome de Jesus. Busque se relacionar, busque ser luz neste mundo, porque você é um pequeno Cristo nessa terra, você é um mordomo de Deus nessa terra. Então, colha dos frutos e seja feliz em nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima. Te espero na EBD, domingo, 8h30, tem aquele café da manhã maravilhoso. E das 9 às 10, uma horinha só, para nós transmitirmos essa palavra. Aqui só foi um resumo, deu aí 35 minutos, a gente falou com calma aqui. Espero que tenha passado um pouquinho de conhecimento aí para vocês. Mas na aula presencial nós temos uma hora aí para tratar desse assunto. E aí lá nós vamos esticar mais um pouquinho, né? Tem também ali um momento que os irmãos tiram as dúvidas, mas graças a Deus estamos caminhando para a glória de Deus e junto, ombro a ombro, uns aos outros, nós vamos crescendo em graça e conhecimento. Que Deus te abençoe e até a próxima.